Como que você vai querer pastorear pessoas, a vida, uma bagunça? Eu falo isso todo podcast que eu vou. Pessoal, se conserta primeiro. Alinha sua vida, alinha teu casamento, alinha tuas finanças, porque você precisa ser um testemunho na vida das pessoas. Então, porque a bagunça, né? A pessoa não passa pelas escolas, pela lapidação. Então, acaba sendo ungida, despreparada, de forma despreparada, não está pronto ainda. Então, precisa... a gente só tem que, claro, pronto para pregar o evangelho. Todo mundo pode falar, Jesus te ama, né? Deus tem uma obra na sua vida, mas cuidar, pastorear, a gente precisa, assim, ser testemunho. Então, por que muitas pessoas estão no engano? Porque elas não vê bom testemunho na própria liderança da igreja. O próprio pastor com coisa errada, com nome sujo, devendo Deus e o mundo, dando mau testemunho nas finanças, passando fome, passando perrengue. A igreja tendo que ajudar, é o pastor que tem que ajudar as ovelhas, não é a ovelha que tem que ajudar o pastor. Então, para um homem ser levantado, ele precisa ser levantado por Deus. Todos que são levantados por Deus, eles precisam sim dar bom testemunho. A gente precisa caminhar em santidade sim. Antes, então você tem que dar um bom testemunho. Alinha primeiro a tua casa. Você tá bem com a tua mulher? Você tá bem com o teu marido para você querer pastorear? Você é um bom testemunho na tua casa? Você tem testemunho para gerar, para você querer cuidar de pessoas? Então, é isso que está acontecendo também, esse despreparo. Porque as pessoas ainda estão sendo ungidas muito cedo, virou modinha. O pastor ali quer descer o óleo, quer ungir todo mundo. E a pessoa nem tem... E eu vou deixar algo também muito polêmico, eu sou totalmente contra isso. Isso é uma doutrina da igreja. Às vezes a pessoa ela tem um chamado missionário. Aí o pastor vai lá e unge ela, diaconisa. Ela não é diaconisa, ela é missionária. Eu acredito que uma pessoa ela tem que passar pelo processo da lapidação e a unção que deve ser derramada na vida dela é aquela que Deus delegou para que ela vivesse. Então, tem até pessoas recebendo unção que nem é da identidade espiritual dela. O Senhor levantou ali um evangelista, aí o pastor vai lá e coloca ele como obreiro, como diácono. Ele não é diácono, ele é evangelista, é o chamado dele. O Senhor chamou ele para isso. E tem pessoas também que já levantaram ao apostolado, ao pastoral, e estão ali dentro de uma gaiola na igreja, porque Deus já falou quem ela é, mas ela fica presa na doutrina do homem. Já era para ela estar pregando, falando. Então, às vezes, dentro da igreja tem essa divisão. O pastor, ele acaba não tendo a visão espiritual, né, porque ele não tem comunhão e alinhamento com Deus, e acaba dando oportunidade, muitas das vezes, para uma pessoa que não é do altar, o chamado dela é outro. Então, a gente precisa se encontrar no nosso próprio chamado. Ó, você é um obreiro, você é diácono, você é presbítero, você é evangelista. Então, tem muitas pessoas sendo ungidas fora do tempo e também recebendo unções e poder que não é ainda para elas, ou não é o tempo delas viverem isso. Então, isso aí também é um grande prejuízo. A unção ela vem para levantar, mas também ela revela, né? Então, as pessoas vêm derramando sobre uma unção de um apóstolo, mas eu não estou preparado, não estou pronto. Não, você já está pronto para ser pastor e derrama. Ela vai revelar. Então, se você não está pronto ainda, ela vai te revelar também. Se está pronto, ela vai revelar. Pronto, agora vai te usar. Mas se não estiver pronto, vai descer. E vai dar conta. Pesado. É verdade. É verdade. Então, há um peso aí, pastor, sobre esse assunto aí. E aí, entra como que os satanistas têm se infiltrado dentro das igrejas. Exatamente. Porque está sem defesa, está sem proteção. Cadê a visão dos líderes? Cadê o conhecimento dos líderes para defender e proteger a igreja? O senhor já ouviu falar da quinta coluna? Nunca ouvi, pastor. A estratégia de guerra, se você for estudar a estratégia de guerra, no Antigo Testamento funciona assim. São 4 colunas. A primeira coluna é da lança. Observa que a guerra, toda a arte de guerra foi trazida do mundo espiritual. O mundo espiritual é muito organizadíssimo. Por isso que a igreja, você vai entender por que a igreja está sendo atingida. Então, a arte de guerra, ela foi trazida do mundo espiritual para esse mundo físico. Então, tinha os lanceiros primeiro, tinha, logo após, se eu não me engano, os flecheiros, aí depois tinha o pessoal da espada e do cavalo. Tudo no seu tempo, bem organizado. Porque senão um mata o outro. Um mata o outro. Só que existe a quinta coluna. Alguns reinos usavam a quinta coluna. Qual que é a quinta coluna? A estratégia que Deus deu para Josué. Enquanto todo o povo estava esperando o flecheiro vir, enquanto todo o povo estava esperando o cavalo vir, a espada vir, a lança,
tinha alguém infiltrado lá dentro de Jericó. Se chama quinta coluna. É uma estratégia de guerra. O diabo usou a quinta coluna contra a igreja. Causou uma distração e infiltrou. Isso se chama quinta coluna na estratégia de guerra. E aí, qual que é a estratégia? Enquanto o negócio está estreito do lado de fora, não, daqui a pouco eles vão liberar os flecheiros. Fica atento com o escudo. Ó, daqui a pouco vai vir a lança. Já fica atento. O inimigo já entrou, vai achar o ponto fraco, você está entendendo? Dentro da igreja, ele vai achar o ponto fraco, porque ele se infiltrou sutilmente. Ó, só para você entender essa realidade que as pessoas não entra na cabeça das pessoas do mundo espiritual. Essa guerra que está tendo de Israel, a guerra que está tendo no mundo espiritual, ela é mais violenta do que essa guerra que está tendo agora em Israel. Quando você vê um vídeo do míssil cair em Israel, ou lá no inimigo, é assustador de ver o estrago que faz. Mas se as pessoas vissem a guerra que está tendo no mundo espiritual, que é no mundo real, aí sim eles viriam ver o que é o estrago. E aí todo o povo está focado em Israel, os crentes estão focados em Israel. E enquanto isso, a verdadeira guerra a igreja não está travando. São distrações para que o inimigo entre com a quinta coluna. Por exemplo, a política. A igreja distraída com a política e o inimigo entrou com a quinta coluna. Se infiltrou. Você Exatamente. Então, como que o satanismo entrou? O satanista entrou com essa infiltração que fala, né? Ele se infiltrou no meio. Aí ele consegue entrar lá dentro. As pessoas não conseguem entender isso aí, ó. Uma pessoa satanista, eu estou falando... Quando a gente fala de satanista infiltrado na igreja, a gente não estamos falando de orelha seca, não. Nós estamos falando de pessoas treinadas e gabaritadas para isso, pastor. Está entendendo? Estamos falando de alto escalão. Nós estamos falando de pessoas que foram treinadas e preparadas para enganar. Ele é tão sutil que ele é a pessoa muito boazinha, ele é a pessoa que ajuda em tudo. É assustador. Eu já peguei caso assim. Se precisar no departamento das crianças, ele ajuda. Da mocidade. Chega a ser uma coisa muito perfeita demais. Você está entendendo? Então tem gente que vai assistir esse vídeo e vai entender do que eu estou falando. Está perfeito demais, ele colabora com tudo. Meu Deus, cede tudo, ajuda. Está muito perfeito, então vamos desconfiar. Alguma brecha ele vai deixar, alguma falha ele vai deixar. Entendeu? Então ele entra no meio. É igual uma pessoa abusadora de criança. Quando a criança denuncia, ninguém vai acreditar, porque é a pessoa mais boazinha da família. Ele, não, é aquele que dá presente para todo mundo no Natal, no Ano Novo, é aquele que domina tudo, é a pessoa mais boazinha da família. Quando ele abusa, a criança fala, fulano abusou de mim, a família, não. Não acredito. Coloca a criança no psicólogo, psiquiatra, essa criança está louca, está vendo coisa. Não acredita. O satanista se infiltrado na igreja é desse jeito. Tem canudo de bacharelado, tem uns que tem, fala bem, conversa bem, conhece as coisas espirituais, conhece o lado oculto. Você está entendendo? E aí, quando foi ver, o estrago é grande e é irreversível. Quando a igreja tem discernimento e Deus revela. Porque tem umas que não vai ver, não. Consegue, né? Falando sobre vocês que trabalham com libertação, né? Qual conselho você daria para essas pessoas que fizeram cursos de terapia, psicanalista, terapeuta, todo esse, e entre outros por aí, e que atendem cristãos, que cuidam de almas, de vidas? Qual conselho você daria para essas pessoas, vocês dois? Muito forte essa pergunta, hein? Colocou a gente porque eu aqui, acho importante, porque a gente falou bastante, e existem muitos, né? Então, e muitos vão estar assistindo agora, é importante a gente tem que entender que o evangelho, ele não pode ter mistura. Então, assim, ainda que isso cause um dano, um prejuízo financeiro, porque teve um investimento, né? Inclusive, tem uma pessoa que eu até gostaria de estar indicando ela aqui. O nome dela é Nath Rezende. Ela fala disso porque ela veio disso,
tá? Ela fez tudo isso aí e ela teve uma revelação de Deus e ela abandonou tudo. Inclusive, ela perdeu contratos, ela perdeu dinheiro por amor à voz do mestre. Muito boa. Hein? Então, já ouvi? É maravilhosa, Nath. Então, assim, eu gosto de usar ela como exemplo. Quando uma pessoa ela realmente está posicionada em obedecer a Deus, ainda que aquilo venha invalidar o diploma, o certificado dela... A Nath vai vir aqui. A Nath Rezende? Uhum. Ai, que bênção! Agora que você falou, eu já entrei aqui. Falei que eu acho que já ouvi falar. Ela né? é da Escola Realeza. É aqui, Inclusive, conversa ela com aqui. uma mentora, A gente fechou, ela uma vai vir mentorada aqui. esses dias. Ela perguntou para mim sobre a constelação. Eu falei assim, ó, eu não tenho conhecimento nessa área, mas vou mandar um vídeo para você. Mandei para uma mentorada o vídeo dela. A Nath Rezende, ela traz esses temas. Inclusive, foi com ela até, porque no começo da minha jornada, eu falava muito sobre os 4 temperamentos, que é o colérico, o sanguíneo, né, o fleumático. E aí, consumindo o conteúdo dela, eu vi que isso era ocultismo também, porque a origem dos 4 temperamentos vem de Hipócrates. E a Bíblia fala que nós temos um caráter transformado por Jesus. Então, eu não sou imagem e semelhança de Hipócrates, eu sou imagem e semelhança de Jesus. Então, isso também é um ocultismo disfarçado. Tem até pastor que dá lição, que dá aula sobre isso, sobre os 4 temperamentos. Isso é ocultismo. Então, o que eu sugiro para uma pessoa como essa, né? Que ela venha orar, jejuar, fazer tudo na direção do Espírito Santo. Se de repente ela já atende, né? Ela pode se mover como a própria Nath Rezende se moveu. Ela não deixou de atender pessoas, mas ela abandonou tudo que é oculto da vida dela. Então, assim, eu não sei qual é o curso que você está fazendo hoje, eu não sei qual é o ensinamento, mas o evangelho não pode ter mistura. Então, se o que você está fazendo tem mistura com a ciência, abandone, porque você não está sendo, né, você não está proliferando o evangelho, você está proliferando o ocultismo. Pastor Paulo, pode contribuir? Deus, muito forte. Não, foi o suficiente. O evangelho, qual comunhão que tem entre as trevas e a luz, né? Mas também dando um conselho, talvez a pessoa, como é o nome da irmã que você indicou? A Nath Rezende, Deus permitiu ela ir desse lado, libertou ela e hoje ela está libertando muitas vidas. O conteúdo dela é muito poderoso. Então, talvez a pessoa até se aprofundou em algo aí, e hoje os olhos espirituais dela estão sendo abertos. Ela está tendo entendimento da palavra e ela viu que o caminho que ela estava errado. O que eu faço? Agora você faz como a Nath Rezende. Você liberta as pessoas disso, porque você tem conhecimento. Tira as pessoas dali, né? Dessa situação. Entendeu? Um ponto muito, muito forte para entrar aqui, pastor. Eu já vi muitas pessoas ex-satanistas, ex-homossexual que Jesus libertou, ex-traficante que Deus levantou, mas caiu ou sumiu. Por quê? Da onde Deus te tirou, você tem que voltar a libertar as pessoas. Vai cair naquilo que a pastora Pamela falou no início. Uhum. Deus tirou uma pessoa do ocultismo, numa área específica do ocultismo. Agora ela se converteu. Não é para ela subir no púlpito e ela se aparecer. É para ela voltar onde Deus tirou ela, investir pesado nisso. Só que daí ela quer o quê? Ela quer púlpito, ela quer fama, quer... Por que Deus tira uma pessoa do tráfico? Para ele voltar a libertar os traficantes. Por que Deus tira uma meretriz daquela situação, uma prostituta daquela situação? Para ela voltar lá, ela vai ter autoridade quando ela chegar lá. As pessoas vão olhar, não autoridade espiritual, mas autoridade... Quando as pessoas veem e falam assim, Deus fez isso com você? Então pode fazer comigo também. Você está entendendo? E elas não entendem isso. Cirúrgico isso. Né? E aí acontece... Eu já vi muitas pessoas que Deus levantou lá de uma ex-facção, mas ele vai para os púlpitos, pastor, e aí eles ficam contando as coisas trágicas que ele fez e causa escândalo, causa espanto nas pessoas. Era para ele voltar lá no presídio, era para ele voltar lá na biqueira, na favela e falar, lembra de mim? A gente lembra, Jesus me transformou. Cara, você imagina o peso disso. É verdade. Tanto é que você não vê um ex-bruxo, um ex-ocultista que foi ali, que foi um outro ex-bruxo que foi lá e converteu. Você vê, Não. por que quem veio da bruxaria não vai lá, né, com quem está servindo Satanás e promove esse encontro, né, daquela pessoa com Jesus? E não, a maioria... Né? Eu não estou aqui também levantando ali uma pauta contra essas pessoas. Eu creio sim que tem muito ex-bruxos que vieram, né?
Carlos Ribas é um que tem muito material de qualidade, né? Que ele não sai. E eu admiro tanto ele que você não vê ele. A gente sabe que ele veio disso por conta dos livros, mas eu não vejo esse homem promovendo tanto o nome do diabo como alguns ex-bruxos. Você não vê o Carlos. Gente, eu não vejo esse homem exaltando o diabo, falando de Lilith, de Kundalini, você não vê, você só vê esse homem falando de Jesus. Então, ele é alguém que eu admiro que veio da bruxaria. Porque você vê que ele até. Eu até é polêmico isso que eu vou falar, porque eu ouvi algumas pessoas dizendo que ele não se move muito nas manifestações do Espírito Santo, que ele é mais fechado. Mas talvez ele viu tanta coisa sobrenatural do diabo que ele até se fecha para isso. Eu vou ficar quietinho aqui na minha. Medo de se abrir demais. Eu não vou me abrir demais porque eu posso acabar chamando o diabo. Então, não é que Deus não é na vida dele. Mas o Carlos Riba, ele não se move nesse negócio. Eu nem sei, tá? Eu ouvi umas pessoas falando que ele não se move muito nessas manifestações. Tá certo. Ele fechou a casinha dele ali. Eu já vim da bruxaria. Deixa eu ficar quieto aqui, porque eu já vi muita coisa sobrenatural no reino das trevas e eu posso entrar por um caminho, por uma seara que eu vou acabar me perdendo. Então, eu admiro demais esse homem. Então, ele é um homem que eu admiro, que veio da bruxaria, porque tem alguns aí que é só o sangue do cordeiro. Se Cristo transformou sua vida, a sua mensagem precisa ser cristocêntrica. Exatamente. Ainda que eu traga aqui, pastor, da onde Deus me tirou, o que o diabo fez, mas qual que é o sentido? Envergonhando Satanás e glorificando a Cristo. Né? Nós estamos falando aqui do lado oculto, mas envergonhando Satanás e glorificando o nome do Senhor, trazendo aqui edificação, esclarecimento para o povo, né? Então a mensagem tem que ser Cristo, cara. É Cristo no início, Cristo no meio, Cristo no fim. Mas não. Tem que tomar cuidado com o misticismo demais. Tem que tomar cuidado com o diabo é isso, o diabo. As pessoas estão ficando com medo. Meu Deus, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas onde que está Jesus? Exatamente. Você está entendendo? E isso é tão polêmico que você está falando, porque uma vez eu vi um ex-bruxo, tá? Ele dando uma entrevista e ele falando que você não pode ter um puxa-saco dentro de casa, porque senão tem o demônio do puxa-saco. Aí todo mundo jogando fora as sacolinhas. Sabe a sacolinha de mercado? Sim. Que a gente usa pra gente jogar o lixo? Então isso daí pra mim já virou uma loucura. Já, gente, calma, parece pessoas procurando. Pastor, eu tenho demônio. Gente, para com isso. Então a pessoa traz muita coisa da bruxaria e quer instituir hoje no evangelho. Gente, eu tenho um puxa-saco em casa, tá? Eu pego o sacolinha do supermercado. Você coloca, pastor? Sim, eu e minha esposa coloca. Vocês usam a sacolinha? Sim. Joga o lixo na sacolinha, não tem demônio nenhum, não. Nós somos imagem e semelhança de Jesus, nós temos autoridade para pisar em cobra, serpente, escorpião. Sim. Então, estão muito endeusando o diabo, entendeu? E Deus está perdendo ali, não, o diabo, dando glória pro diabo. Eu sou uma pessoa muito aberta, pastor. Eu tenho uma mente muito aberta. Tem coisas que as pessoas vêm contar para mim, que ele veio do ocultismo, o Espírito Santo já me revelou que é verdade. Né? Como o portal do espelho, como ungir a casa, tudo isso eu aprendi com o Espírito Santo. Então, quando a pessoa traz, eu creio. Eu tenho uma mente muito aberta para isso aí. Mas se você mistificar demais, o Espírito Santo já esclarece instantaneamente. A unção faz isso já. Então, mistificou demais, já fica complicado. Você falou, opa, cadê Jesus aí nesse negócio aí? Tá estranho demais.